Hoje eu vou trazer para vocês essa peça linda, feita em crochê, que ela pode parecer apenas um porta-fone comum, mas ele tem um detalhe que muda tudo, que é o mosquetão. Vocês conseguem prender esse mosquetão em qualquer bolsa, mochila ou em alça. Nesse caso, eu estou prendendo ela num phone strap, que a gente fez de correntaria, mas também já tem a aula do phone strap em crochê aqui também no canal. E vocês podem usar no dia a dia de uma forma bem prática. Ele serve para guardar o fone de ouvido, a chave do carro e outros itens pequenos. Ele é muito prático, sem bagunça. O melhor é que essa peça é muito fácil de fazer. Vamos então aos materiais utilizados para fazer o nosso porta-fone de ouvido ou porta-chave. Nós vamos utilizar o fio de cetim de 2 milímetros. Vamos usar uma agulha de 4 milímetros, o isqueiro, uma agulha de tapeceiro, uma tesoura e aqui eu tenho 2 mosquetões. Aqui são 2 modelos que a gente sempre usa os metais da Altero. Eu vou deixar a descrição deles aqui no canal, vocês podem escolher qual deles vocês querem usar ou algum que vocês já tenham em casa. Mas eu vou deixar aqui os tamanhos, as medidas certinhos e o link do site para vocês terem acesso. Então vamos pro vídeo. Eu trouxe para vocês aqui uma balança para vocês terem uma ideia da quantidade de fio que a gente vai usar para fazer essa peça. Eu vou pesar ele já com o mosquetão aqui. Ele deu em torno de 34 gramas. Eu vou pesar agora só o mosquetão, para a gente ter uma ideia de quanto vai dar. Ó, o mosquetão tem 6 gramas. Então, a gente precisa de 28 gramas de fio para fazer esse porta-fone de ouvido ou porta-chaves, como vocês preferirem. Vamos começar com o nosso nó inicial. Eu vou passar aqui nos dedos o fio. Vou fazer o meu nozinho. Aqui, pronto, meu nozinho. Eu vou fazer 11 correntinhas no total. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 correntinhas. Então, a gente procura fazer sempre na meio padrão as correntinhas. Vou medir aqui para vocês. Ficou com mais ou menos 8 centímetros, 8 centímetros e meio. Agora, a gente vai voltar pegando só na correntinha de trás. Aqui, ó, nessa lombadinha que vocês estão vendo aqui atrás. A gente vai voltar fazendo pontos baixos em cada uma delas. A gente pula aqui a primeira e começa a fazer os pontos baixos. Aqui eu faço o primeiro ponto baixo. Sempre ajusta a laçada para ela ficar direitinha. Vou fazer o segundo ponto e eu vou até o final fazendo pontos baixos. Se vocês conseguem ver, ó, aqui em cada uma dessas lombadinhas que ficam lá atrás, nas correntinhas de trás, é que eu vou estar fazendo os pontos baixos. Eu vou ir até o final e a gente vai ficar com 10 correntinhas. Aqui eu vou terminar de fazer e volto logo em seguida para mostrar para vocês como é que ficou. O nosso trabalho ficou assim. Então, a nossa primeira carreira ficaram 10 correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha aqui na ponta, que vai ser a correntinha de virada, tá? Agora, eu vou seguir do outro lado. Vou seguir com pontos baixos, pegando sempre em uma só, apenas em uma correntinha, tá? Nessa correntinha de trás, eu tenho a da frente e ó, eu entro aqui, nessa aqui de trás.
E aqui eu vou ir fazendo pontos baixos, sempre pegando só uma correntinha. Eu vou laçando, faço a primeira, vou fazer a segunda, sempre pegando apenas uma correntinha. Aqui eu vou seguir o meu trabalho até o final da carreira e volto para mostrar para vocês como vai ficar. Eu cheguei então aqui na outra ponta, terminei as correntinhas, todas em ponto baixo, pegando apenas uma delas, e eu vou fazer mais uma correntinha, que nem eu fiz lá do outro lado. Uma correntinha de virada e a gente vai seguir trabalhando do outro lado. Essa peça ela é muito fácil, a gente vai trabalhando só na volta. Então aqui, mesma coisa, vou seguir pegando só uma das correntinhas e fazendo pontos baixos. Essa peça, ela é muito tranquila de fazer, ela é rápida, é bonita. Esse fio fica muito bonito na peça, fica bem elegante. E a gente vai seguir fazendo, então, toda essa volta da cerca de umas 7 carreiras, ao menos no meu ponto. Pode dar uma diferença, né, da tensão do ponto de cada um. A minha dá em torno de 7 carreirinhas. Aí a gente vai cuidar se os dois lados estão parelhos, vocês cuidem. Não precisa, não há necessidade de colocar marcador. Aqui até vocês vão ver que a gente já vai fazendo a volta e ela vai se virando, já vai moldando pro formato do fone. Aqui eu vou mostrar para vocês, quando chegar na pontinha aqui na virada, se vocês ficarem na dúvida, continua normalmente. Só fazendo a volta, pegando uma das correntinhas só e fazendo o ponto baixo. E vai seguindo. Não precisa se preocupar em contagem de pontos na volta da peça. É só manter a tensão do ponto e ir fazendo até chegar mais ou menos em 7 carreiras. Aqui, como eu já havia dito para vocês, dá para ver que ela vai se formando, ela vai fechando e fazendo o formato da bolsinha, ó, onde encaixa o fone de ouvido. Aí aqui a gente vai só seguindo. Vamos seguir o trabalho e depois eu volto para mostrar para vocês como vai ficar. Eu quero mostrar aqui também para vocês, como eu mencionei as 7 carreiras, para vocês terem uma ideia em centímetros. Essa aqui tem 5 centímetros. Elas podem variar um pouquinho para mais ou para menos, dependendo da tensão do ponto de vocês. Mas geralmente 5 centímetros, 5 centímetros e meio para esse tamanho de fone. Eu voltei aqui na metade para mostrar para vocês como tá ficando. Vocês podem ver que ele fica com um detalhe. Como a gente pega só uma das correntinhas, ele fica com esse detalhe no meio da peça. Ele fica muito bonito. Aqui eu tô com 2 centímetros mais ou menos, mas a gente vai chegar até os 5 centímetros. Eu vou aproveitar que ela tá no início e eu já vou arrematar aquele fiozinho que a gente deixou para trás. Eu vou usar a agulha de tapeceiro. Vou colocar o fio na agulha e eu vou ir escondendo aqui por dentro. Eu vou escondendo esse fio. Vou passando com cuidado, lembrando vocês que o fio de cetim, ele pode dar um pegãozinho. Qualquer coisa, vocês podem queimar um pouquinho com isqueiro, mas tomem cuidado que ele facilmente ele pega. Ainda mais se o ponto tá mais apertadinho. Aqui tá meio difícil de passar alguns, mas então vocês tomem cuidado e vão passando devagarinho. Aqui eu já tirei, eu tiro a agulha, né? E vou cortar o fio. Aqui a gente corta o mais rente possível. Depois de cortado, a gente vem... Vou tirar mais um pouquinho. A gente vem com o isqueiro, queima a pontinha
E agora a gente só ajeita. Eu ajeito um pouquinho com a unha. Também venho com um pouquinho com a agulha de tapeceiro para esconder essa partezinha queimada. E só desvirar para a gente seguir trabalhando pontos baixos, pegando apenas uma correntinha em toda a volta da peça. Eu terminei as 7 carreiras, vou contar com vocês. Aqui, ajusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras dos dois lados. Então, agora eu vou medir. Essa minha peça deu 5,5 centímetros. Deu um pouquinho mais que a preta, mas tá tudo bem, vocês vão fazer de acordo com o tamanho do fone de vocês também. Eu terminei bem no meio, naquela argolinha do meio que a gente fez lá no início. E é nessa argolinha do meio que a gente começa. Foi o último ponto, né, na do meio. E agora na próxima a gente vai fazer pontos baixíssimos, também pegando apenas uma das correntinhas. Então a gente faz. Aqui, deixa eu arrumar, vou fazer de novo apenas uma das correntinhas e a gente vai fazendo pontos baixíssimos. Aqui vai dar em torno de umas 5 carreiras com os pontos baixíssimos. E a gente vai fazendo toda a volta da peça do mesmo jeito, assim como a gente já vinha fazendo. Aqui eu vou botar um marcador no meu ponto, no primeiro ponto baixíssimo, para não me perder das 5 carreiras. Quem quiser coloca, quem não quiser não precisa, é só para me orientar. Eu vou colocar até aqui na perninha de baixo, que eu posso ir trabalhando nas outras voltas e o marcador ele não vai me atrapalhar. Então eu sigo fazendo. Quando chegar ali no marcador, eu volto e mostro para vocês, para não ter perigo de ninguém se perder. Cheguei no final. Aqui tem mais um pontinho antes do marcador. Vou fazer aqui com vocês, sem mistério. Como eu já disse, essa peça é muito simples. Agora eu vou seguir. Aqui na do marcador, pego só uma correntinha, faço meu ponto baixíssimo, ajusto e aqui eu vou seguindo. Vocês vão ver que é muito prático, assim como as outras peças que a gente tem mostrado aqui no canal. Elas são super fáceis de fazer. O pessoal que é iniciante no crochê consegue fazer bem tranquilo. É uma peça muito útil, prática e vendável. Então, ela serve para tudo. Eu espero que vocês estejam gostando. Já curte o nosso canal. Aqui tá a preta, ó. Eu mostro para vocês como ficou essa aqui. A gente coloca um mosquetão na última carreirinha. Então, eu vou mostrar aqui quando chegar nessa parte. Aqui eu vou tirar o marcador. Vou contar com vocês quantas eu já tenho. Vou aproximar para vocês enxergarem bem. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. A de cima eu não conto. Viro para conferir o outro lado. 2, 3, 4. Também tenho 4. E agora eu vou começar a 5ª carreira. Vou fazer o primeiro ponto baixíssimo aqui com vocês. 1. Vou fazer o segundo ponto. Vou ajustando. Sempre vai ajustando, dá um carinho maior para essa última carreira, que ela aparece bastante. Cheguei na metade. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 carreiras de pontos baixíssimos. Aqui, vocês podem ver que falta um pontinho.
aqui ó, um ponto antes da carreira do meio, que é aquela de virada lá do início. A gente vai fazer aqui mais um ponto baixíssimo, para a gente poder trabalhar naquela corrente do meio a parte do mosquetão, que é onde a gente vai colocar o mosquetão. Então, eu finalizei aqui. E o mosquetão, a gente pode usar qualquer um dos modelos. Aqui eu tenho 2. Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, o que vocês estão acostumadas a usar. Eu vou deixar na descrição do vídeo os que eu tô usando aqui, que são todos da Altero. E como essa agulha, ela não passa na argolinha do mosquetão, eu vou ter que pegar uma agulha menor. Aqui, no caso, eu vou usar uma agulha de 13,5, mas vocês podem adaptar conforme o tamanho do mosquetão que vocês vão usar para essa peça. Aqui, eu já tô com a agulha de 13,5, que eu falei para vocês, que essa agulha, ela passa ali na argolinha do mosquetão. Eu vou fazer aqui primeiro de um jeito, depois eu vou mostrar de outros. Com a agulha já naquele pontinho que a gente tava ali do meio, com a argolinha, eu passo no mosquetão, tá? Vai ficar, então, o fio e o mosquetão, tá bom? Aqui acho que vocês conseguem enxergar bem. Aí eu vou passar na primeira, naquela uma correntinha que a gente tá fazendo desde o início, vou buscar o fio e passo por dentro do mosquetão e por dentro da primeira correntinha, deixando esse mosquetão preso. Ó, ele fica preso ali. Eu troco de agulha, volto para minha agulha de 4 milímetros e eu vou seguir fazendo as carreiras até o final. Essa é a forma que fica o mosquetão preso ali no cantinho. É uma das formas. Eu vou mostrar para vocês mais algumas. Aqui é só seguir até o final para terminar. Eu vou mostrar aqui, ó. Ele fica bem presinho no cantinho, bem seguro, não cai, não tem perigo de cair, não se preocupe. Vou mostrar aqui, ó, como é que fica. Ficam dois pontinhos presos ali, ó. Ele fica bem preso, vou aproximar mais um pouquinho, ó, vocês conseguem enxergar. O mosquetão fica bem preso. Até tá um pouquinho aqui porque a gente tem que terminar a carreira. Ele vai ficar bem apertadinho. E aqui eu já vou desmanchar para mostrar para vocês uma outra forma da gente colocar esse mosquetão. Vou desmanchar, voltamos ali a parte inicial, um ponto antes daquele de virado, tá? Então vamos lá. 5 confere, 5 carreiras de ponto baixíssimo. Vou usar a agulha de 13,5, vou colocar a agulha, vou passar ali na argolinha no fio, e dessa vez eu vou passar primeiro, como se eu estivesse fazendo ponto baixíssimo. Então eu passo a agulha pelo meio do fio, agora no mosquetão. Agora eu coloco o mosquetão, vou ajeitar, que ele é um pouquinho grande, esse aqui, esse redondo. Vou buscar o fio, busco o fio, passo por dentro do mosquetão e do ponto que eu já fiz e finalizo esse ponto baixíssimo. Eu realmente prefiro assim, essa segunda maneira de fazer. Eu acho mais bonito, acho o acabamento mais legal. Eu boto de volta a minha agulha de 4 milímetros e vou seguir fazendo os pontos baixíssimos. Eu uso a outra agulha apenas naquele momento, porque não passa naquela argolinha do mosquetão. E aqui eu vou fazendo até o final. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ele ficou por dentro. Ó, fica bem juntinho, os 2 pontinhos, bem preso, o mosquetão. Fica uma graça. E aqui eu vou mostrar a última forma, tá? Que aí é com esse mosquetão menorzinho. É da mesma maneira, mas eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Voltamos com a agulha de 13,5. E eu vou colocar da segunda forma, que pra mim é a que fica melhor. Primeiro eu coloco
dentro do ponto. Aí eu ajusto o mosquetão, vou trazer no fio. Esse aqui é um pouco mais apertadinho, aí tem que achar o ponto certo da agulha para eu poder trazer. Peraí, deixa eu ajustar para ele ficar. Agora sim, consegui ajustar. Vou buscar o fio, passo por dentro da argolinha do mosquetão, do meu pontinho, e aqui eu finalizo o ponto baixo. Depois que vocês acostumam de fazer, fica bem simples, bem tranquilo de fazer. Retomamos a agulha de 4 milímetros e vou terminar os pontos baixíssimos até a outra metade, né? A metade faltante para fechar as 5 carreirinhas. Cheguei no final. Ó, aqui eu vou fazer o meu último ponto baixíssimo. E a gente vai fazer o fechamento dele, tá? A gente vai fazer, aqui já vou mostrar pra vocês, ó, o mosquetão. Dá uma ajeitadinha, puxa, para as 2 perninhas do fio ficar pra baixo. E ele fica uma graça. Esse pequenininho, ele fica muito lindo pra gente pendurar no phone strap. Fica bem legal. Então, a gente vai arrematar. Vamos cortar o fio. Puxa todo ele, tira dali. Vamos usar a nossa agulha de tapeçaria. Passamos aqui o fio. E agora, sim, naquela correntinha do meio, eu vou passar como se eu estivesse fazendo um ponto, mas agora com a agulha. Eu passo só em uma das correntinhas, passo esse fio para trás, trago ele para frente e vou entrar no meio da correntinha anterior. Aqui eu passo, ó, passo pelo meio dela, lá para trás, finalizando a última correntinha. Ele fica sendo o último ponto baixíssimo. Agora, a gente só vai esconder esse fio aqui dentro. Como a gente já fez anteriormente, vamos passando com cuidado, porque o fio de cetim, ele pega. E aqui o meu ponto tá bem apertado, difícil de passar. E a gente vai escondendo, fio por fio, como vocês estiverem acostumadas a fazer o arremate, não se prendam também a maneira que eu faço. Então, a gente passa aqui. Vou passar mais uma vez. Vou puxar. Ajusta para não ficar aparecendo. Aqui vou cortar o fio bem rente. Vou usar o isqueiro para a gente queimar a pontinha, assim como a gente já fez no outro arremate. Coloco aqui com a unha. Vou com a agulha para esconder a pontinha. Arruma para ele ficar bem bonito, direitinho. Depois você desvira a peça, arruma o mosquetão e fica... E tá pronto. A gente finalizou, é uma peça muito fácil. A parte mais complicadinha que vocês podem achar de colocar o mosquetão, mas depois que a gente pega a prática, é uma barbada. Aqui tá a preta, cada um então com um tipo de mosquetão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no nosso canal, curte, que a gente tá sempre trazendo peças legais e práticas fáceis de fazer para vocês. Aqui eu vou colocar o fone, ele fica bem justinho, não tem perigo de cair. Vocês colocam ali, aperta, ele fica um formato que é uma graça, parece uma sainha. E eu vou deixar aqui para vocês o vídeo onde eu ensino a fazer o phone strap, que é onde a gente carrega o telefone celular e pode prender esse porta-fone ou porta-chave. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.